Fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês novamente. Hoje vamos para a nossa aula de número 10. Vamos falar sobre unidades de medida. Um conceito fundamental para a organização de qualquer inventário são as unidades de medida. Vocês já pensaram na importância de definir corretamente se um produto será medido em unidades, litros, gramas ou quilos? Pois é, as unidades de medida são essenciais para que o estoque seja gerenciado de forma precisa e eficiente. Com a configuração certa, evitamos confusões na quantidade de produtos e garantimos que cada movimentação seja registrada corretamente. Vamos ver como configurar tudo isso no sistema? Para acessar a tela de unidades de medida, basta acessar o menu Configuração aqui no módulo de inventário e depois vir aqui até UOM, significa Unit of Measurement. Aqui na tela de unidades de medida, encontramos uma lista completa de todas as unidades cadastradas no sistema. Vamos ver cada coluna e entender o que significa. A primeira coluna, unidade de medida, exibe o nome da unidade, como 0,56 kg, que é o equivalente a 560 gramas, 10 quilos, 1,3 litros. Essas unidades facilitam a identificação e o uso correto para cada produto. Aqui na segunda coluna temos a categoria, que define o grupo ao qual a unidade pertence, como peso, volume e unidade. Isso é importante para organizar o tipo de medida e definir as relações entre as diferentes unidades dentro da mesma categoria. E a terceira coluna que temos aqui é a do tipo. Ela indica se a unidade de medida é menor, maior ou igual à unidade de referência. A unidade de referência que temos aqui é a do tipo da categoria. Isso ajuda a estabelecer a relação entre as unidades, como quilos e gramas, que estão relacionadas, ou litros e mililitros, que estão relacionados também. Essas informações são fundamentais para manter uma organização clara das unidades, evitando erros de conversão e garantindo a precisão na medição do estoque. Agora, vamos ver como configurar uma nova unidade de medida. Aqui na tela, vamos até o botão Criar. Aqui precisamos preencher alguns campos. O primeiro campo que vamos preencher é o de unidade de medida e depois de categoria. Se vamos configurar, por exemplo, 10 quilogramas, a categoria da unidade de medida quilograma é o peso. Além disso, já podemos definir o campo tipo, que define a relação da unidade com a referência da categoria. Aqui podemos escolher entre unidade de medida maior do que a unidade de referência. Por exemplo, no nosso caso aqui, estamos tratando de sim uma unidade maior do que a unidade de referência. Quando selecionamos a opção maior do que a unidade de referência, aparece aqui o campo ratio, que é razão. Qual é a razão entre a referência, que é o peso, e a unidade de medida, que são 10 kg? No caso aqui seriam 10, porque a gente está falando que
a unidade de medida é 10 vezes maior que a referência. Então, a referência é 1 kg. Se fosse abaixo de 1 kg, nós colocaríamos 0, alguma coisa. Então, se a gente estivesse configurando 500 gramas, a unidade de medida fosse 500 gramas, colocaríamos 0,5. E aqui colocaríamos menor do que a unidade de medida. Então, vou mudar aqui novamente, 0,5. Aqui sim, estamos configurando 500 gramas. Mas para o nosso exemplo, vou voltar, nós estamos configurando 10 quilogramas. Então, a razão será 10, pois é uma proporção maior de referência, 10 vezes maior que a unidade base. Escolher o tipo correto ajuda o sistema a fazer a conversão automática. Então, quando selecionamos o tipo correto, o sistema automaticamente, quando eu estou lá comprando um produto que ele vem em um pacote de 10 quilos, o meu sistema ele vai entender que eu estou entrando com 10 quilos, ou seja, 10.000 gramas. Se por um acaso eu vendo um produto que consome 200 gramas, ele sabe que no estoque vai me sobrar 9.800 gramas, porque eu já consumi na venda de um produto 200 gramas. E essa conversão ela ocorre corretamente no momento em que eu defino o tipo, se a entrada é maior, menor ou igual à unidade de referências. Vamos supor que eu estou entrando aqui com unidade de medida de 1 kg. Eu compro produtos em pacotes de 1 kg. Então, a unidade de medida de referência é idêntica. Então, é a mesma, tanto do peso quanto da mercadoria que estou comprando, certo? Então, para finalizar aqui, vou colocar novamente 10 quilos. E caso essa medida fosse outra referência também, por exemplo, volume, que a gente está falando de litros, né? Então, fosse 10 litros, a unidade seria maior e aqui seria a razão de 10. Se fosse 500 ml, eu colocaria aqui menor e colocaria 0,5. Ou 250 ml, eu colocaria 0,250 e assim por diante, ok? Então, vou voltar aqui para a unidade de peso. Só mais um exemplo. No caso da unidade, eu também posso ter, por exemplo, eu compro uma caixa com 10 pacotes. Então, o sistema vai entender que dentro de uma caixa existem 10 pacotes. Quando eu vendo um pacote, ele vai debitar dessa caixa que eu entrei. Mas eu não coloco no sistema como uma caixa. Ou eu posso colocar uma caixa com 10 pacotes. Quando eu for entrar com essa caixa de 10 pacotes, aqui na minha unidade, que é a categoria, eu vou colocar 10 unidades, porque é a quantidade de pacotes dentro daquela caixa. Então, é sempre para que o estoque faça a conversão automática do que é a unidade de medida do produto que eu estou integralizando no estoque, que eu estou entrando com esse produto no estoque, certo? Então, com relação à unidade, peso e volume, são as mais utilizadas. Vou voltar aqui para o meu exemplo inicial, que era de 10 quilos. Setados esses campos, a precisão de arredondamento ela se dá quando eu preciso que esse produto seja realmente na vírgula medido. No caso ali, se a gente tem receitas nas fichas técnicas que elas consomem gramas, miligramas, é sempre bom eu deixar uma precisão de arredondamento menor. Mas, por exemplo, se eu tenho algum produto que ele não é divisível, a precisão de arredondamento vai ser 1. Se eu tenho produtos que são em gramas, eu posso colocar ele em 0,01, certo? Então, a precisão de arredondamento aqui, eu vou manter 0,01 e vou clicar no botão salvar.
Pronto, aqui eu já cadastrei uma nova unidade de medida. Algumas dicas, tá? Para garantir que o estoque seja gerido com precisão, algumas boas práticas são importantes na hora de configurar novas unidades de medida. Sempre revisar a categoria para saber se a unidade de medida que você está cadastrando está na unidade de medida correta. Isso facilita a conversão entre unidades e evita erros. Definir aqui o ratio com cuidado, essa razão, sempre verificar a relação da unidade com a unidade de referência para evitar que o sistema registre quantidades incorretas, ok? E com relação à precisão de arredondamento, escolher a precisão correta é fundamental para produtos com medidas sensíveis, garantindo que o cálculo do estoque seja sempre exato. Seguindo essas práticas, ajuda a evitar problemas e melhorar o controle do inventário, evitando retrabalhos e ajustes desnecessários. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula sobre unidades de medida. Hoje vocês já sabem como definir cada unidade, estabelecer categorias e configurar o ratio e a precisão. Essas configurações são o alicerce de uma gestão de estoque eficiente, garantindo que cada produto seja registrado e medido corretamente. Muito obrigado por acompanhar o curso até aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com o nosso suporte e, claro, lembre-se de voltarem ao curso sempre que tiverem alguma dúvida. Até a próxima e bons negócios!